pessoal, tudo bom com vocês? O que a gente vai fazer hoje é utilizar os atalhos do Excel. A gente vai ver como otimizar o nosso tempo e poder utilizar esses atalhos para poder ganhar performance, ganhar tempo no nosso trabalho. Mas eu faço atividades que são muito repetitivas. É importante a gente saber utilizar os atalhos para poder ganhar o máximo de tempo possível e ser mais produtivo. Ser mais rápido e poder desempenhar trabalhos melhores, né? Eu vou começar então falando de um que eu uso bastante, que é o Ctrl+, e o Ctrl-. O Ctrl+, nada mais é do que o inserir. Se eu for usar o inserir, eu vou inserir uma coluna aqui. Vamos usar de exemplo, digitar alguma coisinha aqui para a gente visualizar. Então eu digitei algumas coisas aqui só para a gente poder ver. Se eu colocar inserir aqui, ele vai inserir uma coluna à esquerda. Se eu apertar Ctrl+, ele vai fazer a mesma coisa. No caso, deixa eu ver se eu preciso... o meu teclado é um pouquinho diferente. Eu tenho que apertar Ctrl Shift mais para inserir. Mas enfim, em alguns teclados só vai ter que apertar Ctrl+. É que o meu mais aqui ele é em cima do igual. Da mesma forma, se eu quiser excluir, eu aperto Ctrl-. Ctrl-, ele exclui a coluna. Também funciona para linhas. Eu vou botar alguma coisa aqui e apertar Ctrl-. Então esse é o primeiro atalho que a gente vê. Se eu quiser, por exemplo, ocultar então uma coluna, por exemplo, eu seleciono a coluna que eu quero e aperto Ctrl, fecha parênteses. Ele vai ocultar a coluna. Como que eu faço para fazer ela reaparecer? Eu aperto Ctrl, Shift, fecha parênteses. No caso do meu teclado ele não funciona por causa das teclas de aderência, mas seria a mesma coisa que clicar em exibir. Ctrl, Shift, fecha parênteses. Da mesma forma que a linha, se eu seleciono a linha e vou apertar Ctrl, abre parênteses. Ele vai ocultar a linha, eu não vou precisar clicar ali em ocultar. Aqui vai funcionar, Ctrl, Shift, abre parênteses, ele vai reexibir a linha então. Vamos para outro. O que o Ctrl faz? O Ctrl ele pula, se eu digitar Ctrl e uma flechinha, ele vai para a última coluna da minha tabela. Então, XFD, a coluna XFD. Da mesma forma que se eu apertar Ctrl, flecha para a esquerda, ele vai para a primeira primeira coluna da minha tabela. Se tiver coisas preenchidas e eu apertar o Ctrl, deixa eu digitar aqui, apertar o Ctrl, flechinha para a direita. Ele vai me direcionar para a última, na verdade, célula que ele tiver coisas preenchidas. Da mesma forma que se eu apertar para a flechinha para baixo, o Ctrl vai me direcionar para a última linha preenchida. Cheguei na última linha, botei Ctrl flecha para baixo, ele vai me direcionar para a última linha da planilha, que é a 1.048.576. Ctrl flecha para cima, ele vai me direcionar para onde está preenchido. Se a gente for combinar, vamos segurar o Shift nesse caso. Segurando o Shift e apertando para baixo, ele seleciona e mantém pressionado. Se eu quiser, da mesma forma, fazer as duas coisas combinadas, Ctrl, Shift, seta para a direita. O que ele faz? Ele seleciona toda a primeira linha, que ele faz o Ctrl, que é pular para a última preenchida, e o Shift mantém pressionado. Então, Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar tudo que tiver preenchido até embaixo. É bom para selecionar tabelas inteiras. Tem um outro atalho que a gente tem para tabelas inteiras, mas eu já vou mostrar ele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos botar um número aqui, pode ser um número normal. Até não sei o que é esse número em formato de data, mas vamos passar ele em formato de data. Como que a gente faz? É Ctrl, Shift, hashtag ou sustenido, como você quiser chamar. Ele vai transformar automaticamente em formato de data. Se eu quiser que esse formato de data fique em itálico, eu posso apertar Ctrl 3, ele vai ficar em itálico, da mesma forma que apertar Ctrl I, ele também vai ficar em itálico. Se eu quiser que ele fique em negrito, eu vou apertar Ctrl 2, e ele vai ficar em negrito. Se eu quiser que ele fique sublinhado, eu aperto Ctrl 4. Ele fica sublinhado. Aqui eu estou apertando Ctrl Z, que é desfazer, né? Ctrl C copia, Ctrl V cola, esse o pessoal já conhece. Ctrl C, Ctrl V, copiar e colar.
Ctrl X é recortar. A gente recorta e pode colar. A diferença do copiar e do recortar é que copiar tu cria uma cópia, recortar é como se estivesse movendo de lugar, né? Ctrl Shift E comercial, ele faz um contorno na célula. E para eu desfazer esse contorno, eu aperto Ctrl Shift Underline. Ele desfaz o contorno da célula. Ctrl Page Down. Ctrl Page Down a gente usa para navegar. Aqui eu tenho duas planilhas, né? Planilha 1 e planilha 2. Eu posso usar o Ctrl Page Up e o Ctrl Page Down para navegar entre as planilhas. É mais rápido do que clicar, né? O que mais que a gente tem? Eu posso utilizar o Alt. No momento que eu aperto o Alt, ele vai aparecer várias letrinhas aqui em cima. Se eu selecionar, por exemplo, a letra T, ele vai abrir o menu Inserir. E aqui tem várias letrinhas para eu selecionar todas elas aqui. Então vamos apertar o Alt de novo e vamos para a página inicial, que é o C. E aqui eu posso selecionar qualquer coisa que eu quiser, só selecionando as letras. Vamos achar uma aqui. Eu quero selecionar o 6. Então se eu apertar 6, claro, nessa célula a gente não vai poder ver. Deixa eu voltar. Alt, C, 6. Vê que ele faz aquela questão ali do aumentar recuo, né? Vamos voltar. Então, a gente pode utilizar o Alt para acessar o menu aqui. Vamos dizer que a gente queira só utilizar o teclado e não queira utilizar o mouse, a gente pode fazer dessa forma. Se eu decorar, por exemplo, que Alt, C e 6 aumenta o recuo e sempre fazer isso, tu faz mais rápido, Alt, C, 6. Ele faz o recuo. Mas é uma questão de, se tu utilizar bastante, decorar qual que é o atalho D. Tem uma das mais importantes que tem, uma célula, por exemplo, se eu pintar de amarelo isso aqui, e eu quiser repetir a última coisa que eu fiz, se eu apertar F4, ele vai repetir a última ação. Vamos dizer que eu cancele, coloque sem preenchimento. Se eu apertar F4, ele vai deixar sem preenchimento. Se a última coisa que eu fiz foi apagar, eu apertando F4, ele também vai apagar. Então aqui ele está apagando tudo. Uma coisa semelhante a isso é o pincel de formatação, que também auxilia bastante. Digamos que o meu título seja em letra 26 e esteja escrito umas letras qualquer aqui. E aqui eu quero aplicar o mesmo título, eu posso utilizar o pincel de formatação. Então eu quero aplicar essa formatação aqui dessa célula nessa aqui. Eu vou clicar aqui nesse pincelzinho, pincel de formatação, e vou selecionar a célula que eu quero pintar. Se eu quisesse pintar várias células, eu podia fazer de várias formas diferentes. Vamos dizer que eu queira que todas essas, se for uma sequência e a gente selecionar o pincel de formatação, a gente consegue arrastar, né? Mas se ele estiver em outro local, deixa eu voltar aqui, eu quero pintar essas 4 com uma vez só. Eu vou clicar 2 vezes no pincel de formatação, ele vai ficar selecionado e eu posso aplicar aqui, um pouquinho, que eu estava selecionando as células. Então, 2 vezes no pincel de formatação, eu aplico aqui e eu aplico aqui. Então, eu só preciso apertar ESC então, para ele voltar ao normal. E era isso. Então, ele é semelhante ao F4, mas na verdade ele não está repetindo a última ação. Ele está aplicando realmente a formatação da célula. Se aqui tivesse em negrito, eu quisesse aplicar para cá, ele também aplicaria assim a formatação da célula em si. Então esses são os atalhos que tem. Tem mais alguns que são conhecidos, que Ctrl P, que a gente usa para imprimir, Ctrl A, que a gente usa para abrir algum arquivo, e a gente tem também Ctrl T. O Ctrl T ele vai selecionar onde tem dados e uma tabela em si. Se eu apertar Ctrl T aqui, ele vai selecionar a coluna inteira. Vamos dizer que a gente tivesse mais dados aqui. Vamos fazer um teste. Aqui eu também tenho que ter preenchido. Ctrl T. Ele vai selecionar então o intervalo que tenha dados preenchidos. Se tiver um intervalo com uma tabelinha bem feita aqui, ele vai selecionar a tabela bem direitinho. Então Ctrl T a gente pode utilizar para selecionar tudo. Ctrl T de tudo aqui, né?
Da mesma forma que eu tiver preenchimento aqui, se eu não tiver nenhuma linha em branco, apertar Ctrl T, ele vai selecionar a tabelinha. Isso aí. Acho que eu falei todos. Ah, não, faltou um. Ctrl 1 para abrir a barra de formatar celas. Se eu quiser fazer de uma forma rápida, em vez de clicar com o botão direito e formatar celas, eu aperto Ctrl 1, ele já vai abrir diretamente essa parte. E eu acho que são esses. Esses são os que eu conheço. Tem uns que eu até anotei aqui para não esquecer de falar. Para isso, espero que esse vídeo ajude aí a otimizar o tempo e que a pessoa vá treinando, vai ficando mais rápida. A pessoa, no caso, você. Então tá. Um abraço, deixa o like, se inscreve no canal e vamos aprendendo o Excel. Até mais.